E hoje nosso objetivo é falarmos um pouco sobre a família cristã e a pós-modernidade. É um termo, não sei se muitos irmãos estão familiarizados com esse assunto, com esse tema, né? Na verdade, a gente poderia até substituir a ideia de pós-modernidade com a palavra mundo, né? Ou poderia colocar o mundo de hoje. Mas eu quis deixar esse tema pós-modernidade, porque eu acho que seria importante para a gente entender melhor o que é isso, o que está por trás disso e como isso tem atingido as famílias. Como eu acho que todos os irmãos aqui falaram, né, é um assunto que primeiro fala conosco, né, precisa falar conosco, para que depois isso possa falar com a igreja. Eu passei esse mês todo meditando nesse assunto, e assim, como realmente a gente tem sido bombardeado, né, por esse chamado mundo pós-moderno. Eu gostaria de ler nesse momento um texto em Efésios, capítulo 6, e eu vou talvez fugir daquilo que tem sido colocado, né? A gente às vezes vai olhar para o tema família, e muitas vezes a gente vai nos textos que a gente já costuma ouvir falar sobre família, e às vezes a gente não abre o nosso horizonte para o texto que vai além. Veja que o texto de Efésios, capítulo 6, é um texto que a gente conhece muito, né? Fala sobre família. O capítulo todo, na verdade, ele é uma continuação do capítulo 5, que já vem falando sobre família, né? Os deveres de cada um, do marido, da esposa, dos filhos, dos servos. Mas, a partir do versículo 10, veja, irmãos, é uma continuação do que o apóstolo Paulo já vinha falando aos irmãos. Vamos ler alguns textos, alguns versículos aqui. Efésios 6, versículo 10, começa assim, ó. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja, irmãos, eu vou continuar lendo, mas olha, isso é importante a gente está num momento de estudo bíblico, né? Eu acho que no momento de estudo bíblico a gente tem que ter esse cuidado, né? Não que a gente não tenha em outros momentos, mas agora a gente tem uma oportunidade de olhar com calma, né, para esse texto. Veja que antes, o texto que precede ao que ele está dizendo, ele vem falando sobre família. E agora ele vai dizer, quanto ao mais, ou seja, depois de tudo que eu disse, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Veja que o texto é realmente um texto que nós já conhecemos bem, né? Mas talvez a gente não tenha levado esse assunto ao âmbito da família. Veja que Paulo está discorrendo sobre a vida diária, né? Sobre a vida cotidiana dos irmãos ali em Éfeso. E quando ele diz assim, olha, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor. Quando nós pensamos, eu estava lendo esse texto, eu pensando como o Paulo vai falar exatamente sobre aquilo que pode militar contra a nossa alma, contra o nosso espírito, né, contra até a nossa carne, mas no sentido de nos atacar, nos desviar daquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida, quanto indivíduo, mas também enquanto família. E olhando para o tema desse mês, né, nós falamos, põe em ordem a tua casa. Quando nós olhamos para esse texto, versículo 10, ele fala que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Irmãos, isso tem que ser verdadeiro, né? Eu fiquei pensando, será que nas lutas diárias, nos combates, né, do dia a dia contra esse sistema de coisas que nós vivemos nesse mundo, será que eu, André, tenho confiado na força que provém de Deus, na força, no seu poder? Eu tenho levado isso para a minha vida?
Eu fiquei me perguntando isso. Será que eu realmente tenho levado para dentro da minha casa um Senhor que é poderoso e que eu posso confiar nele para vencer todas as dificuldades que surgem? Ou será que eu estou vivendo uma vida que, né, assim, confiando em mim mesmo, confiando no que eu posso achar que sou capaz de fazer, né? Então, Paulo adverte os irmãos, depois de ter falado sobre família, depois de ter tratado do assunto, né, dos deveres da família cristã, ele está dizendo, olha, nós precisamos ter e estar atentos a isso, e ser fortalecidos no Senhor. E depois ele vai dizer assim, no versículo que lemos ainda no versículo 10, né? Ele diz que para lembrarmos, quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E eu fiquei pensando, será que eu tenho lembrado disso? Por que eu estou dizendo lembrado disso? Né? Quantas lutas nós já passamos? Quantas dificuldades nós já passamos? Quantas coisas nós já vencemos, quanto família, na presença do Senhor? Lembrar disso é fundamental. Olhar para o passado. Não é com o saudosismo, né, de que lá atrás era diferente, naquela época era diferente. Não, era difícil também. Mas vencemos e chegamos até aqui. Muitas lutas já aconteceram. E poder olhar para trás e lembrar que essas lutas foram vencidas pela força do Senhor, pelo poder dele, é algo extraordinário. No versículo 11, ele fala para que devemos revestir de toda a armadura de Deus. E quando ele fala disso, né, nós precisamos fazer isso para estar firmes contra todas as ciladas que o inimigo possa levantar. E eu penso em estar atento a isso, porque nós sabemos que o mundo que nós vivemos, ele jaz no maligno. Quando o tema que nós lemos, né, que recitamos agora há pouco, né, que é o tema desse mês da família, e fala que nós devemos colocar a nossa vida em ordem, quando foi falado isso a Ezequias, o mundo também dele era extremamente perverso. Né? Não dá para imaginar que o mundo dele era diferente do nosso, no sentido da maldade, da perversidade humana, do pecado. Né? O que nós vamos ver hoje é que talvez o mundo mudou, evidente que mudou, mas a estratégia do inimigo continua sendo a mesma em todo o tempo. Por isso que Paulo está dizendo, cuidado, né? Cuidado, precisamos resistir firme às ciladas que o inimigo possa se levantar. Quando ele fala de estar firmes contra as ciladas do diabo, no versículo que lemos, ele fala até que, no versículo 12 de novo, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que quando ele fala sobre o fato de estarmos num mundo que é tenebroso, é o mundo que Paulo está percebendo naquele momento. Né? E se a gente for olhar para o nosso mundo hoje, é tenebroso. Né? Não dá para a gente imaginar que o mundo que Paulo estava escrevendo aos Efésios seja diferente de tão tenebroso que é o nosso mundo hoje. É tão mau, tão perverso, tão pecaminoso, tão contrário às coisas do Senhor, que nós, enquanto família cristã, nos sentimos, né, esmagados às vezes pelo mundo que nos cerca, pelas coisas, né, que são colocadas como prática, né, nesse mundo que nós vivemos hoje. Então, quando nós olhamos para o conselho que Paulo dá aos Efésios, é um conselho que nós precisamos trazer para nós hoje. Eu preciso trazer isso para a minha vida hoje. E quando ele fala que essa luta, esse embate do mal acontece nas regiões celestes, eu fiquei pensando o quanto que esse embate que o mal tem, que o inimigo tem, é para atingir a nossa alma. Nós sabemos que nós estamos aqui, o nosso corpo será no futuro transformado, esse corpo não é algo que nos deve preocupar. Né? Nosso espírito, né? Mas a nossa alma é algo que é eterna. E ela estará nos céus um dia com Cristo. E isso o inimigo quer atacar. O nosso irmão Rafael falou, né, bastante sobre isso, de como as pessoas estão doentes, né, sofrendo da alma, nesses momentos que a gente vive. Não é de hoje. Né? Hoje a gente ouve mais se falar sobre isso. As pessoas ansiosas, preocupadas, depressivas.
o inimigo está atacando a nossa alma. Nós veremos que, quando olhamos para a alma, que é no nosso íntimo, nosso ser, e o inimigo quer nos atacar com todas as dúvidas, com todas as questões que o mundo coloca, ele faz isso porque ele sabe que nós estamos aqui para ser justamente o reflexo da glória de Deus. E como é que ele pode atingir esse reflexo da glória de Deus? Atingindo a nossa alma, nos dando dúvida, nos colocando fracos. E isso que o Paulo está dizendo, estejamos fortalecidos no Senhor, na força do seu poder, não no nosso. Porque se nós levarmos isso aqui e criarmos um manual vamos criar um manual de 10 coisas para ter uma família feliz, ou uma família próspera, qualquer coisa nesse sentido, não vai funcionar, porque a gente vai estar confiando em 10 coisas, em 10 tópicos, ou no que alguma pessoa escreveu. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e confiar nela. E nós não encontraremos 1, 2, 10 tópicos, mas um manual para que a gente possa seguir, e não confiados em nós mesmos, como eu disse, mas confiados na força do seu poder, na força que Deus nos garante, do seu poder. Pensando nesse sentido de como o inimigo tem tentado atingir a nossa alma, tem tentado atingir também a nossa mente. Inúmeras vezes a palavra de Deus coloca alma e mente, raciocínio, como algo similar, como ele tem minado a nossa mente. E eu penso no ambiente da família como um todo. Primeiro, individualmente. E se ele mina uma pessoa da família, se ele perturba a mente de uma pessoa da família, ele vai desestabilizar todos os demais. Isso, irmãos, é muito sério. Como a gente tem que estar vigilante nesse sentido. Então, para que estejamos fortes e firmes no Senhor, na força dele, confiando nisso. E qualquer dúvida que venha sobre a nossa mente, qualquer coisa que venha, que seja para nos abater, na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, a gente tem que estar confiados no Senhor. Outra coisa que ele fala, eu achei interessante nesse versículo, o versículo 13... Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecerdes inabaláveis. O dia mau vem, ele vem. Isso que a gente, é claro que ele vem, está escrito aqui, ele virá. O dia mau chega para todos nós. E nesse dia mau, como é que a gente vai estar? Como é que a nossa alma está? Como é que a nossa mente está? Preparada para o dia mau, para enfrentar os dias difíceis, as lutas difíceis do dia a dia, que podem se abater, podem chegar, que nos deixa preocupado com inúmeras coisas. O nosso irmão, repetindo o nosso irmão Rafael, ele falou bastante sobre isso, como que isso tem atrapalhado, a gente tem ficado muito mais, talvez aflito, muito mais preocupado, mas a gente olha para a palavra de Deus, ele fala, olha, está aqui. Para você resistir ao dia mau, é importante que você esteja revestido com toda a armadura de Deus. E quando nós olhamos para a armadura de Deus, e nós não vamos olhar com todo o detalhe aqui, mas se nós olharmos para o que é a armadura de Deus, todas as características que estão ali na armadura de Deus é o próprio Cristo. Todas elas, todas as características que ele lista como armadura de Deus. Os irmãos depois podem se debruçar nisso em casa, talvez como uma meditação à parte, e olhe para todos os aspectos que compõem a armadura de Deus. Nada daquilo pode ser nosso, por direito. Tudo aquilo é a graça de Deus. Tudo aquilo é representado em Cristo. Ele completa toda a armadura. Então, quando nós depositamos toda a nossa ansiedade, todas as nossas questões no Senhor, nós encontraremos abrigo. É isso que ele está dizendo. Iremos resistir ao dia mau. Iremos resistir ao dia mau. E estaremos inabaláveis. Quão bom será a gente olhar para a nossa família toda e ver que no dia mau a nossa família está inabalável diante do Senhor e pode usufruir disso. Agora, pensando a luta que nós temos como cristãos, se dá basicamente contra o pecado, contra a carne, a nossa própria natureza,
pecaminosa e contra o mundo. E aí eu queria que a gente pensasse um pouco na questão do próprio mundo, né? O que a gente está querendo dizer com mundo aqui? O que a gente está chamando de mundo pós-moderno? Bom, se existe um mundo pós-moderno e nós estamos nele, é porque existe um mundo moderno, que foi antes, né? Nós estamos num período chamado de período pós-moderno. O que foi o mundo moderno? Só para a gente poder entender isso. E olha como o mundo moderno já ataca a família. O mundo moderno, ocorre nele uma ruptura clara entre a religiosidade, veja, irmãos, não é a religião, né, em si, mas a religiosidade daquela época é uma ruptura entre a religiosidade e a ciência. E aí a ciência passa no mundo moderno a tentar explicar tudo. Tudo tem que ser explicado racionalmente pela ciência, seguindo o que a gente chama de um método científico, de testes, de comprovações, né? Acho que todo mundo que passou lá pela época da escola lembra um pouco disso, né? Para você ter um problema e você precisa encontrar uma solução para aquele problema. Aí você cria uma hipótese, você testa aquela hipótese, você vai procurar evidências. Tudo ficou, o mundo ficou baseado nessas coisas. Então, durante o mundo moderno, falar de Deus era um absurdo, né? Tratar de Deus ou das coisas de Deus era misticismo, era isso que as pessoas diriam. As pessoas são místicas, né? Quem trata de Deus ou quer estudar sobre Deus ou a crer nisso, as pessoas viviam um mundo praticamente do ateísmo aí, né? E isso perdura. Veja que nós estamos num período depois desse, mas isso ainda é prática para muitas pessoas, né? Havia uma afirmação também no mundo moderno do homem. O homem é capaz de tudo. O homem vai vencer tudo, né? O homem vai conseguir, pela sua inteligência e pela sua capacidade, resolver todos os problemas do mundo. É claro que não deu certo, né? É evidente que não deu certo. Olha quantos problemas nós temos no mundo hoje, né? Então, justamente pelo fato do homem não ter conseguido resolver todos os problemas, nem o dele, nem muito menos do mundo todo, o mundo moderno ele foi perdendo a sua importância. E aí surge o que a gente chama de mundo pós-moderno. Nesse mundo pós-moderno, as coisas começam a ser substituídas pela racionalidade humana, pelo pensamento humano e pela metodologia que o homem criou para forças, né? No sentido de... eu anotei aqui algumas características, principalmente aqui, ó, olha como as coisas que eu vou falar, e aí eu queria que vocês pensassem um pouquinho comigo. Como tudo que eu vou falar aqui é para atingir a família diretamente. Primeiro, uma pluralização. O que é a ideia de pluralização? Existem várias cosmovisões, e eu acho que aí é uma coisa que a gente precisa pensar. Cosmovisões, o que é isso? É a maneira de ver o mundo. Como é que cada um vê o mundo, né? A ideia é que, se nós somos cristãos, nós temos uma visão de mundo. Nós olhamos para o mundo, vemos o problema do mundo, e olhamos para a maldade do homem, olhamos para a perversidade do homem, olhamos para todos os problemas que o mundo tem, e a gente resume tudo numa palavra pecado. Não é isso? Eu acho que né, todo mundo aqui consegue... olha para o mundo e vê o mundo assim, isso aqui é resultado do pecado. Isso é uma cosmovisão. Você olha para o mundo dessa maneira. Mas na pós-modernidade, cada um olha para o mundo do jeito que quiser. É isso que o mundo coloca. É isso que a pós-modernidade diz. Todo mundo pode pensar o que quiser, todo mundo pode querer o que quiser. E todo mundo estaria certo. Isso que é o grande desafio da pós-modernidade. Ela vai dizer para você que todo mundo está certo. Está todo mundo certo, não tem uma verdade absoluta. Olha como é que isso mina de cara, né? Assim, primeira coisa dela, elimina completamente a ideia de família cristã, padrão da família cristã. Eles vão dizer para você, quem disse que precisa ser assim? Né? Não é isso que às vezes a gente, conversando com outras pessoas, a gente ouve pessoas dizerem isso. Quando a gente vai dizer, não, mas a família cristã, as pessoas vão olhar e falar, que isso, rapaz? Que família cristã? Não existe mais isso. Hoje cada um pode ser o que quiser. Você chega para falar para a pessoa, você fica, bom, como é que a pessoa pode acreditar nisso? Não, ela acredita nisso mesmo, porque ela vive no mundo pós-moderno.
A cosmovisão dela é pós-moderna. Não sei se eu estou sendo claro, né? Mas elas olham para o mundo a partir da visão pós-moderna. Na verdade, ao invés de eles terem os nossos conceitos, né, que a gente tem, os nossos ensinos, do que nós aprendemos na palavra de Deus, eles não têm isso. Tira tudo isso e coloca o que eles pensam. E como que isso tem atingido as famílias hoje? Né? Como que tem atingido a gente, às vezes? Né? Quantas vezes a gente solta uma frase e você vai pensar depois, peraí, mas não era para estar falando isso. Isso aqui não faz sentido. Né? Mas faz sentido no mundo pós-moderno. Outra coisa é, cada um tem os seus próprios conceitos. Cada um tem os seus próprios valores. É isso que o mundo diz hoje. E cada um pode ter a sua religião. E todos podem conviver em paz. No sentido de que você pode sentar com pessoas de religiões diferentes e saírem de lá amigos. Não estou dizendo que você não deva ser amigo de alguém de outra religião, não é isso. Mas no sentido de que você vai se reunir com todos eles e vão todos celebrarem juntos. Vou simplificar, né? É o que a gente ouve chamar por aí de ecumenismo. Todos já devem ter ouvido falar isso. E todos já devem, pelo menos, ter ouvido falar de cultos ecumênicos em todos os lugares. Né? Hoje, por exemplo, nas universidades, é raro você ter um culto de formatura... já resolve tudo. Junta tudo num só e faz um culto ecumênico. E muita gente tem ido. Né? Quantas vezes talvez você não foi convidado, você vai ser um dia. Pode ter certeza disso. Para ir num culto ecumênico. E aí você às vezes fica, puxa, mas isso é um mundo pós-moderno. Todos podem se reunir, sentar juntos e ter esse pensamento de que não há uma verdade absoluta. Tudo é relativo. É isso que eles dizem. Há uma sensação de que tudo é privado, no sentido de que o que eu tenho de verdade é meu. E eu não preciso fazer o Josias acreditar nisso, Josias. É isso que as pessoas creem hoje. Eu creio no que eu creio e as pessoas vão me respeitar. Mas eu não posso chegar e falar, Josias, eu queria te contar o que eu creio e partilhar com você. O Josias iria falar, não, cara, eu quero ficar na minha aqui. Eu estou bem, eu te respeito, você me respeita. Você já deve ter ouvido algum comercial desse na TV. Né? Eu te respeito, você me respeita. Não é assim? Como se isso fosse questão de respeito, né? E não é. O fato de eu chegar para o Josias e dizer, Josias, eu preciso falar de Cristo para você, não é o fato de eu, suponhamos, não respeitar a religião que Josias pudesse, né? Mas é o fato de eu estar preocupado com a alma dele. Eu não posso mais estar preocupado com a alma dele, porque se eu falar isso, as pessoas vão dizer que eu não respeito ele. Eu não respeito a sua religiosidade. Veja que essa situação de ser privado, de ser meu, né, e isso nos atinge, porque quando nós chegamos a alguém para falar da palavra de Deus, nós encontramos isso, e o mundo é secularizado. Você pode falar de uma força maior, mas você não fala de Deus. Falar de Deus é mais comum você ouvir falar as pessoas falarem de uma força maior. As pessoas gostam disso. Quase uma ideia de esoterismo, né? Como que as coisas esotéricas têm tomado lugar na sociedade hoje. Então, cada um tem a sua fé, digamos, e tudo isso é extremamente secularizado. Deus não. Você pode ter a sua fé, a sua crença. Para terminar aqui, outras características. De modo geral, isso tem invadido, nessas características que nós lemos, até mesmo o mundo cristão. E aí eu queria que a gente pensasse no sentido da família. Porque se nós olhamos para uma igreja, a igreja é composta por famílias. Nós já sabemos, né? Todo mundo sabe disso. Como é que nós olhamos para determinadas igrejas e dizemos, como é que aquilo é possível? Né? Tem hora que a gente se pergunta, como é que é possível aquilo ali estar acontecendo? Ué, mas não é feito de famílias? O problema não está na igreja, está nas famílias. Por isso que você tem hoje, basicamente, eu até anotei algumas aqui, vários tipos de igreja. Tem para tudo quanto é gosto. Todas elas vão falar de um ser superior. Todas elas vão falar de uma série de coisas que ajudam as pessoas. Ou de alguma maneira que fazem bem às pessoas. Depende do segmento que você está. Eu anotei algumas aqui. Por exemplo, existem as igrejas do marketing.
Não estou citando o nome porque é muito feio. E a gente não está aqui para isso. Eu estou pensando, será que nós estamos assim? A minha pergunta é essa. Será que eu estou assim? Será que eu estou predisposto a gostar de uma igreja do marketing, sabe? Que vende uma ideia e a gente às vezes compra essa ideia, a gente se sente bem, que puxa, né? Tem um marketing ali, propaganda e tudo. Tem igrejas que as famílias querem isso. Tem igrejas que são igrejas dos negócios. Eu notei aqui. E tem igrejas dos negócios. E se eu for uma pessoa ligada aos negócios, eu vou me juntar àquela igreja. Porque ali as coisas são voltadas para os negócios. Né? Para homens de negócios. Né? Não é meu caso, porque eu não sou bom nessas coisas de negócios. Mas, né? Mas existe isso. Existem igrejas de eventos. Igrejas dos eventos, assim. Tem eventos que você fica... Gente, coisa bonita. Parece até um show. Né? Sai até fumacinhas, assim. Tem evento. As pessoas vão. Porque as famílias querem isso. Eu fico pensando, será que eu também quero isso? Será que a minha família também quer isso? Eu fico preocupado, porque eu prefiro acreditar que essas pessoas estão querendo acertar. Estão preocupadas e querendo acertar. Mas elas estão envolvidas nisso porque as famílias querem isso. Então elas vão cedendo ao que as famílias querem. Eu coloquei aqui que existem igrejas, por exemplo, politiqueiras, né, que defendem bandeiras, que levantam bandeiras e defendem aquelas bandeiras. E aí muitas famílias que também acreditam naquelas mesmas bandeiras que são levantadas por A, B, C, elas se reúnem ali, porque elas se sentem, a palavra que eu vou usar, se sentem representadas. Veja que as coisas estão acontecendo para minar a família cristã que a gente conhece. Todas elas são para que a gente seja iludido de alguma maneira e viva uma vida aqui que não seja exatamente aquilo que é o propósito de Deus. O que eu pensei, irmãos? O que a gente precisa como igreja? E aí eu estou dizendo igreja, não estou pensando aqui numa igreja local, estou pensando em igreja no nosso lar, na nossa família. O que a nossa família precisa ser? O que eu fiquei pensando para responder a isso? Para responder a esse mundo que é um mundo pós-moderno, que tenta desconstruir tudo, que tenta mudar tudo. Como é que a gente consegue enfrentar isso? Ou que igreja nós precisamos ser? Uma igreja cristocêntrica. Eu fiquei pensando, uma família cristocêntrica. Pelo texto que nós lemos em Efésios, quando nós estamos confiados na força do Senhor, e eu quero que Ele faça parte da minha casa, eu quero que Ele seja o centro da minha casa, e que tudo viva em volta, em torno dEle, ter um lar cristocêntrico nos dá forças para ter uma igreja cristocêntrica. E aí, quando eu penso numa igreja cristocêntrica, é uma igreja em que a palavra de Deus ela tenha poder para falar. Ela tenha poder para incomodar a gente. Não dá para a gente vir numa reunião de estudo bíblico, reunião de oração, escola dominical, né, reunião dos jovens à noite, e entrar aqui e a Bíblia e a palavra de Deus não nos incomodar. Ela precisa nos incomodar. E a gente precisa se perguntar, será que quando eu venho aqui a palavra de Deus tem me incomodado? Será que ela tem mexido comigo? Será que ela tem falado comigo? Porque não por um evento, não por emotivo, né? Uma igreja que seja, né, que apele para o emotivo, mas uma igreja que olhe para a palavra de Deus e diga, olha o que a palavra de Deus diz. E a gente se sinta incomodado e fala assim, olha, eu preciso mudar nisso. E assim, às vezes são coisas que a gente não sabe, né? A gente, assim, o irmão está falando aqui, ele não está sabendo, ele não conhece a minha vida. São aquelas coisas que a gente fala, Deus, como é que Deus usa a própria palavra dele, né, para nos incomodar, para falar conosco naquilo que é essencial, sem que ele saiba, coisas que a gente está passando no nosso dia a dia. E a gente olha para a palavra de Deus, não é uma questão de trabalhar o ego da pessoa, né? De, você vai sair daqui uma pessoa melhor. Não, a gente entra aqui e tem que ser sempre
O Senhor mostrando que nós não somos nada. Nós precisamos mudar, nós precisamos, melhorar na presença dEle, que nós temos falhado em algum aspecto. Quando eu penso numa igreja cristocêntrica, para combater esse mundo, que é o mundo que nós vivemos hoje, pós-moderno, eu fico, assim, é difícil falar nesse assunto porque eu não tenho filhos, Então, eu acho que o desafio é muito grande para criar um filho hoje. Eu peço ao Senhor que, na permissão dEle, no momento, a gente possa também ter filhos, mas a gente já se preocupa. Não para desanimar, mas a gente fica orando ao Senhor. Senhor, o Senhor vai nos dar os nossos filhos e nos ajude, já desde agora, a ter condições de criar os nossos filhos, porque nesse mundo perverso como é, aí eu fico pensando que talvez uma das grandes maneiras de se mostrar aos filhos é mostrar quem é o Senhor. Que ao longo de todas as lutas e dificuldades que a família possa ter passado, o Senhor esteve presente. É contar as experiências que nós vivemos com o Senhor. Isso foi fundamental na minha vida, quanto que a minha mãe e meu pai contavam da experiência que eles tiveram com o Senhor, de coisas pequenas, e às vezes a gente esquece de coisas do dia a dia, e quer contar coisas grandes, mas Deus já faz coisas pequenas no nosso dia. Quantas pessoas aqui podem agradecer ao Senhor por estarem empregadas hoje, por exemplo? Quantos milhões de brasileiros desempregados? Para uma criança ouvir, olha, o papai tem emprego, o Brasil não tem, mas Deus tem sido fiel comigo. Coisas que a gente precisa contar, e mesmo que eu não tenha filhos hoje, no futuro eu preciso contar para ele. Olha, eu tive essa experiência com o Senhor fez isso. Ele precisa ouvir o tempo todo sobre isso. Agora, por que eu estou pensando nesse aspecto? Romanos capítulo 12, e a gente já está caminhando para o final, fala no versículo 1, bem conhecido, Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Veja, um culto racional. E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha como é necessário ter um renovar da nossa mente. No meio de um mundo como nós vivemos hoje, no sistema das coisas como estão, é necessário um renovar contínuo da nossa mente. Não é um renovar da nossa mente apenas no momento que nós somos salvos em Cristo, mas isso é um contínuo. É meio que fazer uma faxina, na nossa mente, e limpar a nossa mente de tudo aquilo que tem sido ataque do inimigo para minar a nossa fé. E quando ele fala para a gente não tomar a forma desse mundo, isso é atemporal. No mundo, quando estava sendo escrito a carta aos Romanos, como eu disse, também era tão perverso e tão mau como o nosso. Talvez o inimigo usasse outras estratégias naquele momento. Hoje ele usa essas que nós falamos, que nós percebemos em todo instante. E quando ele diz aqui que nós devemos ter uma mente renovada, precisa ser uma mente renovada em Cristo, não é em outra coisa, mas precisamos renovar a nossa mente em Cristo. E ele diz aqui no final, e eu achei isso muito interessante, por que nós precisamos disso? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quão bom, a gente poder na nossa família experimentar isso. A perfeita, a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Quão bom é que na nossa família a gente possa viver a nossa vida aqui nesse mundo tendo certeza de qual é a vontade de Deus para nós. E nós já sabemos que a vontade que Deus tem para nós é que onde nós estivermos, nós sejamos para a sua honra, para a sua glória, ou seja, para o louvor da sua glória. Onde nós estivermos, nós devemos ser isso. E aí, para finalizar, vamos a Colossenses, último texto que nós vamos ler,
e aí eu volto para um texto que é muito semelhante ao texto de Efésios, no seguinte sentido. Colossenses capítulo 3, se nós formos ler do versículo 18 em diante, vai falar de todos os deveres da família cristã. Mas eu vou ler antes. Vou ler um texto um pouquinho antes, que precede o que ele vai falar sobre família. Versículo 12 em diante diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vossos corações, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí ele vai começar a falar: esposas, maridos, filhos. Ele está trazendo todo esse ensino antes, de uma aplicação direta ao marido, à esposa e ao filho. Mas antes disso ele está trazendo um ensino muito importante para nós nessa noite. E eu vou finalizar com esse texto. De novo, ele fala que nós devemos nos revestir. Agora, não da armadura, ele não usa o termo armadura de Deus, mas ele usa todas as características aqui: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Onde é que eu encontro isso? Em Cristo. Eu não encontro isso em mim mesmo. Então, quase que dá para fazer uma paráfrase, entre um e outro. É exatamente a mesma coisa. Veja que ele fala para que a gente deve suportar uns aos outros, não no sentido de que eu tenho que suportar alguém, mas no sentido que eu tenho que ser suporte para ele. Nossa família precisa ser isso. Quantas vezes nós vamos ter pessoas na nossa família convalescentes diante do mundo como a gente vive, com mentes, como eu falei lá no início, um tanto perturbadas, com aflição de alma do mundo que a gente está vivendo. E aí a gente tem que ser o quê? Um suporte. A gente tem que chegar e falar: não, vamos orar junto. Como ele diz aqui no final, que a gente deve instruir e aconselhar mutualmente um ao outro, a gente deve cantar hinos, louvores ao Senhor. É isso que deve encher a nossa mente, é isso que deve encher o nosso coração, é isso que é renovar a mente em Cristo, é isso que está continuamente renovando a nossa mente em Cristo. E aí eu creio que a gente possa passar pelo dia mau, que ele virá, como nós vimos, e conseguir vencer o dia mau. Ele, caminhando aqui, diz: suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutualmente. Para alguns irmãos que não fizeram ainda a classe de casais, mas o livro 1, muita gente fica incomodado. Como é que a gente está estudando sobre família? E a primeira lição, para dar um ânimo aí para quem está pensando em fazer, a primeira lição fala de, quem lembra aqui? Perdão. E a gente passa a primeira lição, passa a segunda, aí lá na frente a gente fala: era importante ter falado sobre perdão na primeira lição. A gente começa a se dar conta que é algo fundamental na família, para manter a família cristã no mundo que a gente vive hoje. A gente sempre chega a essa conclusão. Muitos irmãos até têm falado assim: André, eu não entendi nada, por que tinha que falar de perdão? Eles falam: parece que está falando só para uma pessoa, mas depois eu entendi. Aos poucos a gente vai entendendo.
E quando a gente olha para o texto, ele fala muito claro isso, que nós devemos perdoar mutualmente. É um ao outro, para que a gente possa se manter firme, né? E ele diz que a gente tem que perdoar como o Senhor nos perdoou. Realmente um nível de perdão que a gente trata sobre isso, né, várias vezes aqui na igreja. É um assunto que nos coloca assim a pensar. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor. Acima de tudo, o amor. Claro, irmãos, ele está dizendo isso aqui no âmbito de uma igreja local, no âmbito de uns irmãos. Mas isso aqui dentro da família é um ingrediente fundamental, né? Acima de tudo, o amor, o vínculo da perfeição, né? Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. É aquilo que vai discernir aquele momento, aquela tensão, aquele conflito, né? Aquele ataque que está chegando, que a gente percebe que aquilo é do inimigo. Como é que eu vou julgar aquilo? Qual é o árbitro para julgar aquilo? E ele sugere que seja a paz de Cristo, seja o árbitro para julgar todas as nossas queixas. E ele fala: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Algo extraordinário também, né? Como é que nós vamos nos preparar para enfrentar o mundo que que é chamado de mundo pós-moderno, que a gente conhece? A palavra de Cristo tem que estar na nossa mente, constantemente, porque o inimigo vai tentar minar a palavra de Cristo, ele vai tentar mudar, alterar, transformar a palavra de Cristo para a gente. Então a gente precisa conhecer a verdade. Eu não preciso ficar conhecendo a mentira, né? Eu preciso conhecer a verdade. Quando a mentira aparece, a gente já sabe exatamente que aquilo não é de Deus. Instruí-vos e aconselhai-vos mutualmente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Quantas vezes a gente precisa lembrar disso, de estarmos contentes com tudo. A palavra chamada contentamento, né? Como a gente precisa disso, como eu preciso disso, estar contente com tudo. Isso é só em Cristo. Com tudo que a gente às vezes passa, está louvando ao Senhor e está, como ele disse, com gratidão no nosso coração. Ele não fala estar com gratidão no nosso coração porque a nossa família é rica, não falta nada. Não é isso. Ele está falando estar grato ao Senhor. Ele é tudo, Ele é suficiente. Cristo é o centro. Ele precisa ser o centro da nossa vida, o centro do nosso lar. E que a gente possa olhar para esses versículos, como ele diz, ter gratidão em vosso coração em tudo, até mesmo nos momentos difíceis. E termina dizendo: em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Ou seja, é necessário que tudo que nós venhamos a viver nesse mundo, ou façamos aqui nesse mundo, seja para, de alguma maneira, espelhar ou de alguma maneira espalhar e também representar a própria glória de Deus no nosso lar. São três coisas fundamentais. Que a gente consiga, de alguma maneira, onde a gente está, ser um pouco do espelho da glória de Deus. Porque se a gente estiver glorificando o nome do Senhor em tudo, a gente conseguirá ser um pouco do reflexo da glória de Deus. A gente vai conseguir espalhar essa glória pelo mundo, onde nós estivermos, onde qualquer um da nossa família estiver, e representar isso para que a nossa vida e a nossa família aqui num mundo desafiador que nós vivemos hoje, como nós vimos, um mundo pós-moderno, com todas aquelas características que nós vimos que atacam e minam a família, sejam fortalecidos pelo Senhor, e que a gente possa vencer, como no dia mau, e poder louvar ao Senhor e dar glórias a Ele pelo que Ele fez por cada um de nós. Amém, irmãos?